Dia após dia, governos investigam fenômenos com OVNIs. Agências espaciais investem milhões de dólares em missões arriscadas. Os melhores cientistas do mundo são recrutados para estudar o espaço. A humanidade observa o céu na esperança de encontrar outras civilizações. No entanto, a resposta pode estar em nosso próprio planeta. Na Terra existem milhares de testemunhas que afirmam já terem visto seres de outros mundos. Qual é a verdade por trás desses relatos? Será que são a chave para compreender o fenômeno dos OVNIs? Em La Rumorosa, no México, em 1997, 3 jovens se perderam em uma caminhada. Durante a noite, viram estranhos seres iluminados que os observavam, mas eles sobreviveram para contar. No mesmo ano, o dono de uma granja no Brasil descobriu algo macabro. 11 patas foram mortas e possuíam ferimentos tão fora do comum que veterinários e biólogos não conseguiram determinar sua origem. Testemunhas e investigadores afirmam que foi um ataque do chupacabras. Uma jornalista saiu em busca da verdade. 15 anos depois, em Zarzal del Valle, na Colômbia, alguns vizinhos começaram a viver um terror. Ainda se lembram da presença de estranhos humanoides no local? O que houve por trás desses testemunhos? Contato extraterrestre. Hoje apresentamos OVNIs e seres. Os casos envolvendo seres extraterrestres, os ufonautas ou tripulantes de discos voadores são aqueles mais desafiadores para o pesquisador da ufologia. Porque não é um simples contato. 90% pode ser explicado. Pode ser uma patologia psicológica das pessoas que imaginam as coisas. E os outros 10% são casos realmente interessantes que até o momento não possuem resposta. Quando há esse encontro de realidades, a realidade terrestre com uma realidade extraterrestre, representada por uma nave pousada, por seres que muitas vezes descem ou podem apenas descer para levar os humanos para bordo das naves, sempre essas realidades são mais complexas. Em toda a história da humanidade, pessoas afirmaram terem visto entidades estranhas. Usamos muitas palavras diferentes para descrever essas coisas: deuses, demônios, monstros. Mas será que são reais, como alguns acreditam? Serão mesmo visitantes extraterrestres que as pessoas não conheciam? Será que não são frutos da nossa imaginação? Precisamos nos apoiar no que as pessoas contam como testemunhas. Aconteceu com elas e elas acreditam nisso. Elas foram afetadas por isso. Às vezes isso muda suas vidas. Isso é uma prova do seu encontro com alienígenas? Não. Mas mostra que foi extremamente importante para elas. E eu acho que temos que dar atenção a isso. Os OVNIs causam fascinação nos homens, mesmo entre os mais céticos. E os casos mais polêmicos são os que afirmam terem visto seres que não seriam desse mundo. As histórias mais impressionantes do continente são a chave para resolver o mistério. Em 1997, um grupo de jovens foi acampar quando se perderam em uma excursão e viram algo que não deveriam. E que colocou suas vidas em risco. Naquela noite, ficamos no acampamento e de manhã cedo saímos numa caminhada para fazer exercício. Ficamos andando
e não achávamos o caminho de volta. Aí percebemos que estávamos perdidos. Eu ia para um lado e a bússola apontava uma direção diferente. Foi aí que eu percebi que a bússola não funcionava naquele local. O guia decidiu levar o grupo por uma montanha, mas Fabrício achava que não era uma boa ideia. Lá em cima não tinha água. E eu só tinha no meu cantil metade, era meio cantil de água. Resolvemos nos separar do grupo e era uma decisão importante e foi o que acabou acontecendo. Chegamos a um lugar onde, enfim, pudemos matar nossa sede, mas isso já era umas 5, 6 da tarde, aproximadamente. Começava a anoitecer e eles se desesperavam. A chegada da noite os fez tomar a decisão de não continuar andando. Mas isso não garantia a segurança. Cada pequeno erro os deixava mais expostos. Então resolvemos subir numa árvore. Para ver melhor se tinha algo perto. A noite trouxe novos riscos e eles não tinham ideia do que estavam prestes a viver. Salvador se amarrou com um cinto no tronco, por segurança, porque ele estava com sono para não cair. Então, nos preparamos para o dia seguinte para ver como íamos voltar. Eles achavam que o mais difícil seria achar o caminho no dia seguinte. Mas primeiro tinham a noite pela frente. Foi quando começou a situação. Então olhamos para cima. E eu comecei a ver. Aí eu falei pro Fabrício e o Lamone, as estrelas estão se mexendo. Era uma estrela bem brilhante e bem baixa, não tinha cabimento. Ela estava um pouco afastada e então foi se aproximando mais ainda na nossa direção. Eu nunca tinha visto nada assim. Era um OVNI? Sim, era um OVNI que vimos. O Salvador levantou, viu e falou, é um OVNI, é um OVNI. Atraídos pela presença da luz forte, eles não se deram conta de que algo bem mais estranho começava a acontecer em uma colina próxima. Na colina dava para ver umas luzes, como gente com lanternas atrás de nós. Aí eu falei, são lanternas, gritem para saberem que estamos aqui. Aqui! Ei! Aqui! Mas não responderam. Ninguém respondeu. Era melhor parar de gritar porque não sabíamos o que era, nem se estávamos vendo coisas. Depois de alguns minutos sem as luzes, pararam de se importar com o que havia acontecido. Preocupados em repor a energia e pensar em um plano para voltar, não se deram conta de que a noite ficava cada vez mais misteriosa. Eu encostei ali do jeito que eu tava. E aí eu dormi. Quando, de repente, sentiram que alguma coisa estava acontecendo. Algo que fez o ambiente mudar. Lamone me disse, você tá vendo o que eu tô vendo? Tudo mudou.